Ligação covalente. O que é uma ligação covalente? É uma ligação que ocorre por compartilhamento de elétrons. Quais são os átomos que combinam entre si através de ligação covalente? São os ametais que apresentam 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Qual é a tendência dos átomos combinar? Por que eles precisam formar ligação? Para adquirir uma estabilidade dentro de um gás nobre, conforme expliquei em ligação iônica. Vamos mostrar a formação da molécula de hidrogênio. Bom, o hidrogênio, ele forma a ligação covalente quando combina um hidrogênio com outro, ou então quando o hidrogênio combina com o não metal. Mas quando o hidrogênio combinar com o metal, forma a ligação iônica. Por quê? O metal transfere elétron para o hidrogênio. Então o hidrogênio tem um elétron, porque seu número atômico é igual a 1. Então tem um elétron e esse elétron está na camada K. A camada K comporta no máximo 2 elétrons. Então, na formação da ligação, ele vai precisar compartilhar um par de elétrons. Então, molécula de hidrogênio formada por 2 átomos. Então, mostrando aqui o hidrogênio, um átomo, com um elétron, o outro hidrogênio com seu elétron. Circulando o par de elétrons aqui, eu estou indicando o compartilhamento. A partir daí, o par de elétrons passa a pertencer aos 2 átomos. Cada átomo, na ligação química, cada um dos átomos de hidrogênio está com 2 elétrons. A sua camada de valência, que é a própria camada K. Então, essa representação do par de elétron recebe o nome de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Substituindo o par de elétron por um traço, vai representar a fórmula estrutural. Isso indica o quê? Que esse tracinho que liga os 2 átomos indica um par de elétron, onde seria um elétron de cada átomo. Aqui nós temos uma ligação covalente simples. Fórmula molecular, você junta os 2 átomos, H2. Formação da molécula de oxigênio. Então, o oxigênio, número atômico 8, fazendo a distribuição eletrônica conforme o diagrama de Linus-Pauling e organizando esses elétrons em camada, nós vamos ter a seguinte situação. Camada K com 2 elétrons, L com 6 elétrons, isto é, a última camada tem 6 elétrons, uma vez que o oxigênio pertence ao grupo 6A. Portanto, ele vai precisar compartilhar 2 pares de elétrons, porque 6 mais 2 igual a 8. Então, a ligação de um hidrogênio com o outro compartilha 2 pares de elétrons. Veja bem, eu coloquei 6 pontinhos ao redor desse oxigênio, indicando os seus elétrons. 6 tracinhos ao redor do outro oxigênio, indicando os seus 6 elétrons. Agora é só compartilhar o par de elétrons. Cada compartilhamento vai somar um elétron para cada átomo. Foram 2 compartilhamentos. Resultado aqui, 8 elétrons na camada de valência desse átomo, 8 desse. Representação da fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Formação da molécula de nitrogênio. Nitrogênio é do grupo 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Representei seus 5 elétrons aqui. 5 elétrons aqui do outro nitrogênio. Então ele precisa compartilhar 3 pares de elétrons. Fiz o compartilhamento dos 3 pares, porque 5 mais 3 igual a 8. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Cada par de elétrons vou substituir por um traço, com 3 tracinhos. Representação da fórmula estrutural. Então, se compartilhou 3 pares de elétrons, então indica, trata-se de uma ligação tripla, ligação covalente tripla. Juntou os 2 átomos, fórmula molecular. Formação da molécula de água. Cada molécula de água é formada por um oxigênio
e 2 hidrogênio. O oxigênio é do grupo 6A, tem 6 elétrons na sua camada de valência. Representei seus 6 elétrons aqui. Hidrogênio, conforme já explicamos, tem um elétron. Então é só compartilhar o par de elétron aqui. Cada hidrogênio totalizando aqui 2 elétrons na camada de valência e oxigênio 8. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, representação da fórmula estrutural, fórmula molecular. Formação da molécula de CO2. Carbono, família 4A, então 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio, sabemos que tem 6 elétrons na camada de valência. Representamos os 6 elétrons do oxigênio, os 4 do carbono, e 6 do outro oxigênio. O átomo de carbono, se tem 4 elétrons, é porque precisa compartilhar 4 pares. Fazer 4 compartilhamentos. 4 mais 4 igual a 8. O oxigênio, se tem 6, precisa compartilhar 2. Então, no final da ligação aqui, esse totaliza 8 elétrons na camada de valência, esse 8 e esse 8. Representando a fórmula estrutural. Então, temos o que aqui? 2 ligações covalente dupla. Formação da molécula de amônia. Amônia, formada por nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio, família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Como ele precisa compartilhar 3 pares, então são necessários combinar com 3 hidrogênio. Então, estou mostrando aqui o compartilhamento. Então, ele vai apresentar 3 ligações simples, fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Então, trazemos a ligação covalente, também conhecido como covalente normal. Aí nós temos também a ligação covalente coordenada, antiga ligação dativa. Como é que isso ocorre? Vou explicar através do exemplo aqui da formação da molécula de dióxido de enxofre. O oxigênio e enxofre pertencem ao mesmo grupo. Qual é o grupo? 6A. Então, oxigênio, 6 elétrons na sua camada de valência. Isso indica que o enxofre também tem 6 elétrons. Representei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Eu tenho que me preocupar primeiro fazer o quê? O compartilhamento dos elétrons, envolvendo um elétron de cada átomo. Vamos fazer assim, dois compartilhamentos. Quantos elétrons tem esse átomo? Depois do compartilhamento? 8. Ó. 6 mais 2, 8. E esse? 6 mais 2, 8. Está sobrando um oxigênio. O que fazer? Como o enxofre, que é o átomo central aqui, tem elétrons disponíveis sem formar ligação, ele pode contribuir com um par de elétrons para formar a ligação. Quando apenas um dos átomos contribui com um par de elétrons para formar a ligação, essa ligação recebe o nome de covalente coordenada. Fórmula eletrônica, a fórmula estrutural ficaria o quê? Então, essa seta aqui indica ligação covalente ativa ou covalente coordenada. Fórmula molecular, veja, são 2 oxigênio e 1 enxofre, SO2. Mostrando agora com a molécula do monóxido de carbono. Carbono, família 4A, oxigênio, família 6A. Vamos fazer aqui o compartilhamento. Ao compartilhar um par de elétrons, o oxigênio adquire a sua estabilidade com 8
elétrons na camada de valência. Carbono, pode observar, só está com 6 elétrons. Porém, o oxigênio tem elétron disponível na camada de valência, sem formar ligação. Aí, eu circulo esse par de elétrons para formar a coordenada. Então, agora somam 8 elétrons. Esse par de elétrons aqui, para formar a ligação coordenada, também é um compartilhamento, não é transferência. Ele continua pertencendo ao oxigênio. Então, somam 8 aqui e 8 aqui. Exercício. Escreva as fórmulas eletrônica, estrutural e molecular da provável molécula formada por nitrogênio e cloro. Então vamos lembrar aqui, nitrogênio. Se eu tivesse fornecido o número atômico do nitrogênio e do cloro, você faria a distribuição eletrônica para identificar os elétrons da camada de valência. Como não foi dado, você pode consultar a tabela periódica. Então, na tabela periódica, você vai verificar que o nitrogênio se encontra no grupo 5A. Então, represente seus 5 elétrons na sua camada de valência. Cloro é um halogênio do grupo 7A, então tem 7 elétrons. Se o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa compartilhar 3 pares eletrônicos. E o cloro, como tem 7, precisa compartilhar um par. Então, por isso são necessários 3 átomos de cloro. Então, representando os elétrons do cloro. Então, todos eles aqui, você vai colocar os seus 7 elétrons na camada de valência. Então, agora, fez um emparelhamento aqui, outro, mais outro. 5 elétrons na camada de valência, compartilhou 3. Então, somam 8. Esse aqui tem 7 mais 1, 8. 7 mais 1, 8. 7 mais 1, 8. Fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula estrutural. Fórmula molecular. Questão 2. Quando se compara as espécies químicas CH4, PH3 e KCl, quais delas os átomos estão unidos por ligações covalentes? Então, não foram dados os números atômicos dos elementos. Então, você consulte a tabela periódica, o grupo de cada elemento. Carbono, grupo 4A, A metal. Fósforo, grupo 5A, A metal. Potássio, grupo 1A, metal alcalino. Cloro, A metal, que é um halogênio. Então, quando um metal liga-se com a metal, ligação iônica. Quando o hidrogênio liga com a metal, ligação covalente. Ó. Hidrogênio mais a metal, hidrogênio mais metal. Hidrogênio mais a metal. Então, ligação covalente, ligação covalente. E aqui, cloro mais o potássio. Metal, o potássio, cloro, o a metal. Então, ligando os dois, ligação iônica. Então, quais delas os átomos estão unidos por ligações covalentes? Resposta: CH4I, PH índice 3.